Agora, falando sobre preço sobre valor patrimonial, muitos seguidores acreditam fielmente naquela questão. Está abaixo de 1, vamos falar de fundo de tijolo, Uhum. né? Está barato. Qual a visão de vocês sobre a questão do preço sobre valor patrimonial? E aproveitando que vocês têm o próprio fundo de vocês, próprios ativos, como é que funciona a avaliação do valor patrimonial? Porque a gente sabe que não é todo dia que o cara tá lá. A negociação é todo dia na bolsa, mas não é todo dia que tem alguém lá falando, ó, o metro quadrado tá tanto, tal, né? Acho que esse é um ponto bastante interessante, assim. As pessoas gostam muito de fundos imobiliários, né? Mas é um produto financeiro que tem a sua complexidade. A marcação de fundo imobiliário hoje para fundos de tijolo, a marcação patrimonial, ela é feita geralmente uma vez por ano por um avaliador independente, que não é nem ligado à gestão nem à administração do fundo. É obrigatório isso? É obrigatório. Tá. É obrigatório. Então você precisa contratar um cara independente para fazer a avaliação justa, né, a mercado. Sim. E ela é feita uma vez por ano normalmente, tá? Existem fundos que fazem duas, a gente até fez o teste. E tem uma normativa, né? Existe uma norma que regra Sim. como que deve ser feita essa avaliação. Ah, entendi. Tá. Então, no mínimo, você tem que fazer uma vez por ano. E aí você tem algumas especificidades, né? Algumas características que você deve seguir de acordo com a normativa. Então, você pode fazer isso do modo comparativo, que você compara com outros imóveis próximos, mas isso é difícil. Todo imóvel é diferente. Às vezes o imóvel está na mesma rua, mas ele está numa esquina melhor, o preço já é outro. Né? Então, é muito difícil você fazer pelo modo comparativo. Então, hoje, a praxe de mercado é você fazer por fluxo de caixa descontado. Então, um ativo vale o quanto ele gera de retorno. Né? O quanto Ele gera de renda. O quanto ele gera de renda, exatamente. Só que isso traz distorções, porque em momentos em que a taxa de juros está alta, o avaliador automaticamente eleva a taxa de desconto. Ele pega o fluxo, coloca ao longo do tempo numa planilha e traz a valor presente por uma taxa de desconto. Que para as pessoas comuns, talvez isso não seja tão trivial, né, de entender. Mas é basicamente isso que o avaliador acho que faz. o equivalente seria você falar assim, se eu quiser receber todos os aluguéis que esse imóvel pode me gerar hoje à vista, qual que é o desconto que eu dou? Porque se o aluguel for, sei lá, 100 mil reais por mês, na perpetuidade, ou seja, ao longo da vida daquele imóvel, quanto que aquilo vai gerar de aluguel? Vai gerar 30 milhões, 40 milhões? Tá bom, mas se for para receber hoje esse aluguel, você não vai receber 30, 40 milhões, porque esse é o aluguel no tempo. Ah, não, hoje eu estou disposto a receber 20 milhões. Quanto mais alto está os juros, esse valor é menor. Quando os juros caem, esse valor é maior. Então, os juros interferem diretamente na precificação dos imóveis. E é muito difícil capturar de maneira perfeita ou totalmente linear o valor dos imóveis, né, a avaliação do imóvel e, consequentemente, o valor patrimonial da cota. Não à toa, a gente costuma vender ativos 15%, 20%, 30% acima do que ele está marcado no valor patrimonial do fundo. Então, essa correlação valor de mercado sobre valor patrimonial para fundo de tijolo não é não deve ser tão simplista assim, né? Eu acho que não dá para ter essa correlação. Não dá para bater o martelo. Gravar e falar, não, tá 0,98, tá 1,05 é bom. Não, às vezes tá 1,3, 1,35 e ainda tá barato. É bom da mesma maneira. Diferente de um fundo de papel, porque os ativos que compõem um fundo de papel, eles são marcados a mercado diariamente. Todo dia você sabe quanto vale de fato aquele fundo, que é por quanto você vende os ativos que estão dentro dele. Então, num fundo de papel, essa relação valor de mercado sobre valor patrimonial é uma relação mais justa, digamos assim. No de tijolo, a gente acha que tem que ser mais cuidadoso, não é um indicador para se analisar individualmente. E tem momentos e momentos, né? Então, agora a gente está vivendo no momento em que o juros está mais alto e esse fluxo de caixa descontado está justamente trazendo um valor menor, né? Porque você está com um desconto maior. Sim. Só que, em contrapartida, a gente tem essa questão da inflação, da construção civil que andou muito acima da inflação do consumidor, acima do IPCA. Então, assim, isso está completamente distoante. Não à toa, a gente anunciou no TRXF11 um fato relevante essa semana, que a gente vendeu um imóvel em Teresina, locado por Pão de Açúcar, e a gente vendeu 15% acima do valor que está marcado lá, o valor patrimonial. Então, assim, será que é justo só olhar o valor patrimonial, o nosso fundo está acima do patrimonial hoje e dizer que está caro? Por essa ótica, né, por como é feito, pela dinâmica de como os ativos são marcados a valor justo nas carteiras dos fundos de tijolo, principalmente, a gente acha que não. A gente acha que esse é um fator que o investidor pode se balizar um pouco,
Mas ele tem que olhar várias outras coisas para entender se aquele ativo tá barato ou caro.